Olá, você que chegou aqui na aula de motor de corrente contínua do tipo autoexcitado. Seja bem-vindo à aula. Você sabe o que quer dizer a palavra autoexcitação? Dentro do contexto, obviamente, da engenharia elétrica, dentro do contexto das máquinas elétricas? Bem, a autoexcitação é quando você tem um enrolamento que precisa criar campo magnético e, portanto, precisa ser alimentado para que tenha uma corrente circulando, que essa corrente cria o campo magnético, mas não quer fazer uso de uma fonte de tensão auxiliar. É só você lembrar que nas máquinas de corrente contínua que estudamos até agora, elas sempre têm uma fonte de tensão alimentando o enrolamento de armadura e uma segunda fonte de tensão alimentando o enrolamento de campo. É exatamente essa segunda fonte que queremos eliminar na aula de hoje. Nós veremos que nós podemos colocar o enrolamento de excitação em série ou em paralelo com o enrolamento de armadura. E dessa forma, apenas a fonte de tensão principal é utilizada e a segunda fonte você elimina, o que obviamente diminui os custos. Há uma desvantagem clara, é o fato de que, a partir de agora, você não tem um controle independente de campo e armadura, mas faz parte. Você tem um benefício sobre um tipo de característica e tem um malefício em cima de uma outra característica. Bem, além desses dois tipos, há um outro chamado enrolamento composto, no qual você vai fazer uso, na verdade, de dois enrolamentos, colocando eles em série em paralelo. Eu te explico ainda na aula de hoje, é só você acompanhar. Vamos para a aula. Vamos começar então com o motor do tipo série, depois veremos o do tipo shunt e também os motores compostos. O motor do tipo série está aqui mostrado, ou não está mostrado de forma completa ainda, mas é esse desenho que faremos uso para compreendê-lo. O motor do tipo série ele tem, como o nome sugere, um enrolamento de armadura em série com enrolamento de campo. Aqui está representado apenas o enrolamento de armadura, no qual você vai alimentar com a tensão VA. E a gente bem sabe que numa máquina do tipo excitação separada, você tem um enrolamento adicional que é alimentado por uma tensão VF. Pronto, vamos fazer a conexão série agora. Pronto, aqui ela está feita. A conexão do tipo série, você coloca o enrolamento de campo ou de excitação, o F é aquele field que é campo em inglês, em série com a armadura. Nesse caso específico, a tensão que você alimenta é uma tensão de armadura que alimenta, na verdade, ambos os circuitos. Aqui eu sou obrigado a representar agora a resistência desse enrolamento. A resistência do enrolamento de campo, o S aqui é de série. Esse enrolamento nada mais é do que feito por fios, portanto, tem uma resistência intrínseca. E nesse caso, IA é igual ao próprio IFS. Ou seja, a corrente de campo, IF, para o enrolamento tipo série, por isso S adicional, é igual à corrente de armadura. Essa máquina aqui é a que daremos destaque na aula que vem. Afinal de contas, ela é utilizada também como motor universal e você pode encontrar esse motor universal por aí nas aplicações do dia a dia. O que é o motor universal? É um motor que é alimentado em corrente contínua e também em corrente alternada. E esse motor do tipo série tem uma característica bem particular, ele tem um torque de partida muito alto, por isso, até hoje em dia, você corre risco de encontrar esse motor em algumas aplicações. Mas o que eu queria para a aula de hoje é basicamente indicar como você faz a conexão. E aqui está explicado como você faz a conexão, eliminando, portanto, a necessidade de uma fonte de tensão adicional. Você tem apenas uma única fonte que alimenta o enrolamento de campo e o enrolamento de armadura. A outra possibilidade é o enrolamento do tipo shunt, também chamado de paralelo. O nome está bem sugestivo. Agora que você viu o enrolamento tipo série, você já imagina o que é o enrolamento shunt ou paralelo. Nada mais é do que pegar o enrolamento de excitação e ligar em paralelo. E você faz isso assim. Você tem agora o enrolamento do tipo shunt ou paralelo. Note que você pegou o enrolamento de excitação e colocou em paralelo com o enrolamento de campo. Portanto, o que a gente tem de diferente aqui é que a tensão de armadura que alimenta o enrolamento de armadura, obviamente, é igual à tensão que alimenta o circuito de campo. Essa é a grande característica do enrolamento do tipo shunt.
Esse tipo de enrolamento do tipo shunt da máquina autocitada era mais comum em geradores no passado. Hoje em dia é pouco provável que você encontre a máquina de corrente contínua funcionando com um motor do tipo shunt. Mas se você encontrar, você já sabe aqui como fazer a ligação, que é basicamente o objetivo da aula de hoje, mostrar como as ligações são feitas. Uma outra possibilidade é você fazer o chamado enrolamento composto. O que são os enrolamentos compostos? Nada mais é do que você ter uma máquina com dois enrolamentos, um do tipo série e um do tipo shunt. Olha, só um comentáriozinho, o do tipo shunt, como o nome, a letra S para shunt causaria confusão com o S do série, eu botei o P de paralelo, então é IFP e é RFP. Obviamente que o enrolamento do tipo shunt e do tipo série não podem ser o mesmo, você não pega o mesmo enrolamento e coloca das duas formas. Por que motivo? Porque quando você usa em série, a corrente vai ser muito alta no enrolamento de campo. Então o fio tem que ser de maior bitola e como ele tem grande valor de corrente, para você manter a força magnetomotriz, então você tem que diminuir a quantidade de espiras. Enquanto no enrolamento do tipo shunt, você tem que ter uma tensão talvez bem elevada, porque tem que ser a mesma tensão do enrolamento de armadura. Esse fio aqui geralmente é mais fino e com isolamento para suportar a tensão de armadura. Então, esses dois enrolamentos aqui não são os mesmos enrolamentos da máquina. A máquina tem que ter dois enrolamentos separados, um chamado série e um chamado shunt ou paralelo. No caso da máquina composta, voltando aqui, você tem enrolamento série e enrolamento shunt ou em paralelo. Aqui vem só um comentário que a gente usa a palavra série, mas não é exatamente em série, porque o conceito de série diz o seguinte: se dois elementos estão em série, então a corrente de um é igual à corrente do outro. E nesse caso você percebe que não é. IFS não é igual a IA. Afinal, aqui desce a corrente que a gente chamou também de IFP, do enrolamento em paralelo. Da mesma forma que o enrolamento do tipo paralelo, do tipo shunt, não está ligado diretamente conectado à fonte. Ele tem aqui uma queda de tensão ainda antes do próprio enrolamento que a gente chamou de série. Mas, de qualquer forma, a gente sempre diz assim, enrolamento do tipo série e aqui enrolamento do tipo shunt ou paralelo. Aí vem um porém, você pode fazer a ligação com o enrolamento tipo série primeiro e depois ligar o do tipo shunt. Ou você pode também fazer a ligação de primeiro enrolamento do tipo shunt e depois do tipo série. Essas duas possibilidades existem. Essa primeira aqui é chamada shunt curta. Shunt curto ou shunt curta, depende. Se estiver falando do enrolamento do motor de corrente contínua tipo shunt curto, composto curto. Por que curto? Porque no final das contas você pega os dois terminais aqui e a distância entre eles vai ser pequena. Então aqui essa distância é curta. Enquanto aqui você pega um terminal do série, aqui ficou comprido, e aqui pega o terminal do outro. A ligação de enrolamento do tipo shunt aqui ficou um pouco mais alongada. Então você tem o shunt curto e o shunt longo. Shunt longo. Outra coisa que você talvez não tenha pensado, eu coloquei as duas correntes vindo para cá e você pode estar imaginando. Então, os dois fluxos se somam. Aí tem um porém. Você pode, de fato, ligar as duas bobinas, fazendo com que as suas forças magnetomotrizes se somem e criando, portanto, fluxos que se somam, ou pode fazer perfeitamente bobinas que não se somem, elas se subtraiam. Aqui é a indicação do ponto para a polaridade. Se você não sabe o que esse ponto quer dizer, eu coloco na descrição do vídeo uma aula no qual nós tratamos sobre polaridade no curso de circuitos magnéticos. Então você tem enrolamento composto do tipo curto, aditivo, caso se somem, ou subtrativo, que é esse aqui mostrado, caso se subtraiam. Então fique atento a isso também. O mesmo vale para o shunt longo. Você pode ter o shunt longo, no qual as polaridades são aditivas, ou pode ter o shunt longo com polaridades subtrativas, no qual os fluxos se subtraem. Você pode estar achando absurdo a ideia de fluxo se subtrair, mas bote na cabeça, eu falei que se subtrair no sentido de que um está em oposição ao outro. Eu não disse que os dois têm a mesma magnitude e que o somatório dos fluxos é igual a zero. Isso não tem o menor sentido de fato. Você criar duas bobinas
para deixar o fluxo igual a zero e essa máquina não tem como funcionar de forma adequada, óbvio. Mas a ideia é que você tenha dois enrolamentos no qual os fluxos são diferentes, mas se subtraem. E com isso você consegue tirar características diferentes das máquinas que são do tipo aditiva e do tipo subtrativa. Essas características não fazem parte da aula de hoje, não vamos tratar isso no nosso curso, já que isso é muito específico. De qualquer forma, fique preparado para a próxima aula, no qual daremos continuidade às máquinas do tipo autoexcitada, especificamente do tipo série, também chamada, quando utilizada em corrente alternada, como motor universal. Gostou da aula de hoje? Considere fortemente compartilhar essa aula com alguém que você julga que pode se interessar também pelo conteúdo. De qualquer forma, eu conto com você já na próxima aula. Veremos um motor do tipo excitação série, que também pode ser utilizado como motor universal, ou seja, sendo alimentado em corrente contínua e em corrente alternada. Deixo esse conteúdo para a próxima aula, aguardo você lá. Então, até breve.